Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui de novo. Vamos lá para nossa aula de geometria de hoje, dessa semana, e a gente vai ver um pouquinho sobre retas, ok? Bom, a gente já até lê, se vocês lembrarem, lá na sala de aula, na primeira semana que a gente teve de aula, a gente viu um pouquinho sobre retas, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado sobre elas. Bom, o primeiro caso de retas que a gente vai ver são as retas paralelas, ok? Bom, se vocês lembrarem, gente, as retas R e S, a R é essa e a S é essa daqui. Elas são paralelas. Por que elas são paralelas, gente? Olha só, vamos prestar atenção aqui. Elas estão no mesmo plano, ok? Vocês concordam que as duas retas, a reta R e a reta S, estão sobre o mesmo plano? Elas estão na mesma folha, né? Folha, querendo ou não, é um plano. Então, elas estão sobre o mesmo plano. Elas não possuem ponto em comum, ok? Elas não têm nenhum ponto em comum. Vocês repararam que, olha só, elas estão, além de estarem distantes uma da outra, nem se eu esticar essa reta aqui, ó, para cá, infinitamente, para cima e para baixo, e esticar a reta S também, elas nunca vão se encontrar, ok? Por quê? Porque elas são paralelas, elas não têm ponto em comum. E aqui eu coloquei mais um caso que elas possuem a mesma inclinação. O que seria a mesma inclinação? Olha aqui, reparem que eu coloquei aqui de vermelho o ângulo que essas duas retas estão formando com essa reta aqui, ó, na horizontal. E esse ângulo é igual. Por exemplo, se aqui é 60, aqui também é 60. A gente diz que elas têm a mesma inclinação e por isso elas nunca vão se encontrar, porque elas estão inclinadas sobre o mesmo ângulo. Então, realmente, elas nunca vão se encontrar e por isso elas são paralelas. Então, relembrando, as retas paralelas, elas precisam estar sobre o mesmo plano, não têm nenhum ponto em comum e possuem a mesma inclinação, beleza? Vamos para o segundo tipo de reta. Segundo tipo de reta que a gente vai ver são as retas concorrentes, ok? Bom, gente, as retas concorrentes são meio que ao contrário das retas paralelas, ok? Olha só, as retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Se vocês lembrarem, as paralelas não tinham nenhum ponto em comum, ok? Por isso que elas são chamadas de paralelas. Já as retas concorrentes, olha aqui, elas se encontram. A gente fala que elas concorrem, né? Uma com a outra. Por quê? Elas se encontraram num determinado ponto. Nesse caso, a gente chama essas retas de retas concorrentes, beleza? E mais uma característica é que elas não possuem a mesma inclinação. Lembra que nas retas paralelas elas tinham a mesma inclinação? Já nas retas concorrentes, olha aqui, esse ângulo aqui é a inclinação da reta R e esse ângulo laranja é a inclinação da reta S. E a gente pode ver que essas inclinações são diferentes, né? A vermelha é menor e a laranja é maior. Se a gente reparar, ó, a reta R tem essa inclinação. Já a reta S, ela inclinou mais ainda, ok? Logo, elas não têm a mesma inclinação e por isso mesmo que elas são concorrentes, ok? Se elas não tiverem a mesma inclinação, uma hora elas vão se encontrar, beleza? Então, as retas concorrentes se encontram em algum ponto, ou seja, elas têm um ponto em comum e elas não têm a mesma inclinação. E vamos agora para o último tipo de reta que a gente vai ver nessa aula. O último tipo de reta que a gente vai ver são as retas perpendiculares, ok, gente? Bom, as retas perpendiculares não tem nenhum mistério, tá? As características são que elas possuem um ponto em comum, ou seja, em um determinado ponto elas se encontram, ou seja, elas também são retas concorrentes, beleza? Porque elas se encontram em um determinado ponto. A gente está vendo que a reta R e a reta S estão se encontrando bem nesse pontinho aqui. E a outra característica é que deixa ela ser perpendicular, é que ela forma um ângulo de 90 graus.
essas duas retas formam um ângulo de 90 graus e por isso elas são perpendiculares, ok? Então, sempre que você lembrar dessa palavra perpendicular, é porque forma um ângulo de 90 graus. Tranquilo, gente? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus entre essas duas retas. Logo, a reta R e a reta S são retas perpendiculares. Tranquilo, gente? Então, só recapitulando, nessa aula a gente viu as retas paralelas, que são aquelas que não têm nenhum ponto em comum. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Lembra das retas paralelas? Elas não se encontram, elas têm a mesma inclinação e estão no mesmo plano, ok? Nós vimos as retas concorrentes, que são aquelas que se encontram em um determinado ponto, ok? E nós vimos as retas perpendiculares, que são aquelas que formam um ângulo de 90 graus onde elas se encontram, ok? Então, esses três tipos de retas que nós vimos hoje na nossa aula, e eu passei um exercício bem tranquilo para vocês identificarem os tipos de retas que eu coloquei lá para vocês, ok? Não deixem de ver o vídeo, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho e façam os exercícios que eu deixei lá na plataforma. Beleza, gente? É isso então, tchau, tchau, até a próxima aula.